Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Polígrafo SIC. Começamos com o Portal Português de Saúde. É um site que promete curas milagrosas, que tem sido muito partilhado nas redes sociais e que tem até espaços pagos de publicidade. Mas não acredite em tudo o que vê. Este é o Portal Português da Saúde, uma página que promete o fim da era das dores nos joelhos num tratamento revolucionário de 28 dias. E ao alcance de todos está a recuperação de articulações 100% eficientes e robustas. Ao querer saber mais, as pessoas são levadas para outra página onde se reforça o lado português com o professor Joaquim Costa, cientista especializado na área da engenharia biomédica, que conseguiu uma nomeação para o Prémio Nobel. Um homem da ciência que explica o que fez, como fez, quem o inspirou, esta mulher, a mãe, e como esta descoberta permite poupar centenas de euros. Quem navega por este portal acaba por chegar a este cais da encomenda do CNI Active Plus. 85 euros, mas com promoção fica a 47 euros. O envio é gratuito e nos próximos dias o produto que vai salvar os joelhos será entregue por correio ao Correio Expresso. O Polígrafo SIC investigou o site. A conclusão: este é um espaço de, no mínimo, desinformação. Nas pesquisas que fizemos não encontramos qualquer resultado para professor Joaquim Castro. Acrescentando nomeação para o Prémio Nobel, mantém-se a ausência de resultados. Mas encontramos uma correspondência num site de identificação de imagens. A foto do cientista é esta, de um modelo fotográfico disponível para compra num banco internacional de imagens. O Portal Português da Saúde apresenta dezenas de testemunhos de portuguesas e portugueses que atestam como a vida mudou com esta joelheira mágica. Este é um claro caso falso. Parece milagre, mas não é. Nem cura, nem milagre. E se virmos com atenção, a morada do site é choosebargain.com/pt, que pode significar escolher negociar, escolher acordar, escolher uma pechincha. Como vimos, tudo isto é falso, mas ainda assim decidimos comprar o dito medicamento. E fomos surpreendidos. Quem tem mais de 45 anos, o que acontecerá na maioria dos casos, já que o problema é sobretudo dos mais idosos, deve comprar um estabilizador mais potente. Assim o preço chega aos 77 euros mais 34 do que o inicial. Agora temos de esperar pela chegada da encomenda, que deve acontecer nos próximos dias. Ao Polígrafo SIC, o Infarmed disse, entretanto, que o produto que é vendido nesta página não está autorizado em Portugal como medicamento. Esclarece ainda que o site está sediado na Alemanha e que as autoridades alemãs serão, por isso, alertadas. Na semana passada falou-se muito nas redes sociais da Ministra do Mar. A indignação com Ana Paula Vitorino prendia-se com esta resposta no Parlamento. Senhor Deputado, eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Não me apetece. A resposta de alguns segundos numa sessão de mais de 3 horas. As redes sociais agitaram-se. Todos quiseram saber, afinal, qual foi a pergunta. Senhora Ministra, conhece estas fotografias? O Sr. Deputado já lhe disse que já vi as fotografias. Presumo que se referem exatamente à mesma situação que aqui está em limpo. E, portanto, não sei se o senhor Deputado quiser fazer uma pergunta em concreto, eu responderei. Qual é a situação em limpo que a senhora Ministra presume que estas fotografias se refiram? Eu gostaria muito de esclarecer o que fosse necessário esclarecer, mas sinceramente aguardo a pergunta em concreto sobre algum conteúdo do Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Isso é um desaforo e uma afronta ao Parlamento. Sr. Deputado, o Sr. Deputado perguntou-me se eu já tinha visto. Vi. Sei de onde é que é. Imagino, mas não tenho a certeza. E, portanto, se vamos continuar por aí, eu acho preferível que o Sr. Deputado me coloque a questão e eu responderei como sei, como posso, o melhor que posso.
Em causa estava a maré de lixo em algumas praias de Tavira e, como vimos, o deputado do PSD fez várias perguntas, mas a ministra nunca foi cabal nas respostas. Chegou a dizer que não estava numa comissão de inquérito. No final, perante nova intervenção de Cristóvão Norte, Ana Paula Vitorino preferiu passar a bola. Como a senhora ministra sabe, foram feitas dragagens há cerca de 6 meses atrás. Dizem que a responsabilidade é da APA e essa notícia é pública. Muito obrigado. O senhor Secretário de Estado, a senhora Ministra, informou que era o Secretário que respondia, faz favor. Eu peço desculpa do meu... Ou seja, na verdade, Ana Paula Vitorino acabou por não responder diretamente sobre o assunto. Considerou que as perguntas nunca foram concretas e escreveu no Facebook que o PSD, sem argumentos, optou por um estilo trauliteiro. Ao Polígrafo SIC, Cristóvão Norte disse que nesta comissão é normal o modelo pergunta-resposta e repetiu que o não me apetece da ministra foi um desrespeito pelo Parlamento. Continuando no Parlamento, no último debate quinzenal, o Governo voltou a ser alvo de ataques por causa da segurança social. Na resposta, António Costa lembrou uma expressão que ficou colada ao PSD de Passos Coelho. O senhor deputado que se senta ao lado de quem disse que os nossos idosos, que os nossos pensionistas eram a peste grisalha do nosso país. António Costa respondia a Fernando Negrão e ao lado estava Carlos Peixoto, o deputado do PSD, que de facto em 2013 publicou um artigo que deu muita polémica com o título Um Portugal de Cabelos Brancos. O senhor falseou, perverteu completamente a verdade. Aquilo que o senhor primeiro-ministro disse é mentira. No dia 10 de janeiro de 2013, publicou um artigo no jornal I com o título Um Portugal de Cabelos Brancos. Remata da seguinte forma: a nossa pátria foi contaminada com a já conhecida peste grisalha. Foi isto que o senhor escreveu. António Costa foi verdadeiro porque, de facto, o Peixoto escreveu o artigo, mas o Primeiro-Ministro voltou ao assunto omitindo o contexto. Carlos Peixoto quis chamar a atenção para o desequilíbrio entre os nascimentos e o envelhecimento. Ao Polígrafo SIC lembra que a expressão peste grisalha nem é dele e que já tinha sido usada num livro de 2012 da Fundação Francisco Manuel dos Santos e em trabalhos de doutoramento da Faculdade de Ciências de Lisboa. Ou seja, na acusação que fez, Costa não mentiu, mas também não disse toda a verdade. Damos agora um pulo até ao outro lado do Atlântico e olhamos para os 100 dias de governo de Bolsonaro. Desde que tomou posse, o presidente brasileiro fez 149 declarações passíveis de verificação. 82 eram completamente falsas ou imprecisas. Vejamos 3 casos flagrantes. O nazismo é de esquerda. Bolsonaro garantiu durante a visita a Israel. O senhor concorda com o seu chanceler de que o nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Jair Bolsonaro, que também disse que não é homofóbico, mas não faltam exemplos que provam o contrário. Eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que eu tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho, se é para defender as crianças na escola. E só falta mesmo a cor da pele, nem racista, nem xenófobo. Uma vez mais, Bolsonaro faltou à verdade. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco, que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos e tudo que é escória do mundo, né? E agora está chegando os filhos também aqui. A escória do mundo está chegando aqui no nosso Brasil, como se nós já não tivéssemos problema demais para resolver.
Viramos a página e olhamos para as notícias falsas também no desporto. Quantas vezes já ouviu dizer que Nuno Gomes pediu a reforma e que recebe uma pensão mensal de 12.905 euros? Nuno Gomes ainda jogava a bola com a camisola do Benfica em 2010 e já era dado como um reformado milionário. Na informação posta a circular apontava-se para uma pensão vitalícia de 12.905 euros. O jogador, com 34 anos, tinha requerido a pensão vitalícia, a que tem direito, por 16 anos de carreira no Benfica. Neste remate certeiro do boato, o golo é anulado pela verdade. Nuno Gomes foi funcionário do Benfica por 14 anos e não 16. A profissão de futebolista não é considerada uma profissão de desgaste rápido, nem o avançado cumpria os requisitos para a reforma antecipada. A idade da reforma em 2010 era aos 65 anos. Nuno Gomes tem, agora, 42 anos. O antigo avançado negou a informação mais do que uma vez, mas ainda há quem acredite que é um reformado milionário. O polígrafo SIC garante que é falso que Nuno Gomes receba uma pensão vitalícia de quase 13 mil euros. Fica assim desfeito mais um boato. É falso que Nuno Gomes tenha pedido uma pensão vitalícia pela sua carreira no Benfica. O caso que se segue mostra bem como a comunicação social pode facilmente cair numa notícia falsa. A própria SIC Notícias Online chegou a publicar a história destes dois jovens que foram para Frankfurt para verem o Benfica, só que erraram na cidade. Dois adeptos do Benfica saíram de Lisboa com a esperança de ver a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa e apoiar a equipa encarnada na prova. Queriam juntar-se às centenas de adeptos em Frankfurt. Álvaro começou a viagem com 88 seguidores no Instagram. Ao chegar à cidade alemã, tinha já mais de 5 mil. E esta imagem que registra a chegada teve mais de 20 mil gostos. Acabámos de chegar, supostamente, mas alguma coisa se passa porque... como é que isto se vira? O que acontece é que, pronto, este é o estádio. Uma viagem épica entre Portugal e Frankfurt, mas que terminou a 600 quilómetros numa Frankfurt errada. As mensagens no Instagram comentavam, davam pistas, brincavam com o engano e até o Eintracht Frankfurt comentou. Mas esta história, que vários órgãos de comunicação social deram como verdadeira, é uma notícia falsa. Foi criada por uma revista desportiva alemã para mostrar a capacidade de contaminar os mídias tradicionais com histórias falsas que ninguém verifica. A história tornou-se viral. Os adeptos do Benfica foram contratados a uma agência de modelos e atores. Um deles é português. Tinham de vestir a pele de fervorosos adeptos benfiquistas numa conta falsa de Instagram e com uma equipa de produção envolvida. Foi assim uma manobra de marketing que as redes sociais ajudaram a construir um engodo que, por falta de verificação, se espalhou na imprensa portuguesa como se fosse verdadeira. António Costa está outra vez debaixo de fogo por causa dos gastos de São Bento. Nas redes sociais é acusado de ter comprado com o dinheiro dos contribuintes este carro de luxo de 140 mil euros. Esta história é falsa e, na avaliação Polígrafo SIC, merece muita pimenta na língua. Na verdade, o carro foi comprado por Cavaco Silva no final do mandato para o deixar para o presidente seguinte, mas Marcelo Rebelo de Sousa recusou por considerá-lo demasiado caro. Mais tarde, e sabendo que o carro já estava comprado e fazia parte da frota, António Costa decidiu passar a usá-lo. Ou seja, Costa limitou-se a herdar um topo de gama e, com ele, uns comentários menos positivos nas redes sociais. O Sei o que fizeste no verão passado continua em versão alta cilindrada. Tudo isto por causa do homem que está por detrás do Sindicato dos Motoristas de Materiais Perigosos, que na semana passada fez parar o país. Os jornais descobriram que Pedro Pardal Henriques nunca é visto num caminhão, mas antes num Maserati preto que usa nos encontros do sindicato. Nem de propósito, o homem que foi chamado para resolver a crise dos combustíveis é outro apaixonado pelo topo de gama. De imediato, as redes sociais lembraram que Pedro Nuno Santos foi fotografado a estacionar
o Maserati do pai. Na verdade, como contou o próprio ministro, ele e o pai são fãs destes carros. Pedro Nuno chegou a ter um Porsche 911 que só se tornou notícia quando o próprio admitiu que tinha sido um erro comprá-lo porque não era coerente nem um bom sinal, sendo ele governante numa geringonça com comunistas e bloquistas. O Polígrafo SIC, já sabe, é para ver todas as semanas. Se tiver alguma notícia que queira ver verificada, não hesite, use o nosso WhatsApp. Boa noite, obrigado.